Hello, nono ano, hello everyone. Vamos a mais uma semana de estudos, né? Hoje nós vamos estudar da página 7, certo? Até a página 11. Hoje o meu cenário é Love is in the air, o amor está no ar. Essa semana é o dia a semana dos namorados, né? Valentine's Day. Apesar de que o dia de São Valentim é dia 14 de junho, 14 de fevereiro, mas aqui a gente comemora em junho. Vamos lá. 7. Diz assim, ó. Job interview. Vocês estão vendo aí o balãozinho? Que aqui é para conversar, tá? E vai responder também. Job interview significa entrevista de emprego. Look at this picture. Olha esta figura, quem são eles, onde eles estão, o que eles estão fazendo, sobre o que eles estão falando. Então, sobre uma entrevista, né? Você poderia ouvir o que essas duas pessoas estão falando, que tipo de palavras ou frases vocês acham que elas usam nessa conversação. Palavras assim como what's your name, how old are you, qual a sua idade, where do you live, onde você mora, certo? E por aí vai. São frases assim. Vocês podem colocar isso aí, certo? What's your name? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Esse how old are you? Quantos anos você tem? E aqui a do 3. A do 3 nós vamos deixar em branco porque ela é para ouvir. Ela é para ouvir. E aí aqui tá respostas variadas. Como a gente não ouviu, a gente vai passar para o 4, tá? Listen again and fill and form. Ouça novamente e complete as formas. Quem é o applicant's name? Coloque aí, Ingrid Miller. Próximo, position wanted. A posição que ela quer. Secretary ou receptionist. Coloque aí. Habilities. Fast typist. Can speak 3 languages. Ela pode falar 3 línguas. Spanish, English and French. Tá bem habilitada ela. Professional qualities. Responsible and organized. Ela é responsável e organizada. Experiência. 2 year experience as a secretary. Ela tem 2 anos de experiência como secretária. Coloquem aí. Start working next Monday. Ela vai começar próximo domingo. Agora, language in use. Gente, nós vamos estudar agora sobre first conditional. Vocês com certeza já estudaram orações condicionais em português. Pronto, nós vamos estudar orações condicionais em inglês. E não é difícil não, é fácil. O que é oração condicional? É quando uma oração ela depende da outra, não é assim? E para isso, ela vai precisar de uma palavrinha que vai ligar, que é o if. Esse if aqui significa se. Vamos ver a frase, vamos com calma. Check the following conditional sentence from the job interview and choose the best option. Cheque a seguinte frase condicional da entrevista de emprego e escolha a melhor opção. Veja a frase. If you get the job, you start next Monday. Se você pegar um emprego, você começará próxima segunda. Se você pegar um emprego, você começará próxima segunda. Então, é usado para quê? É usado para falar sobre um sonho de algo irreal ou é usado para falar sobre possíveis coisas que poderia ser verdade no futuro? É o de baixo, né? Para falar sobre possíveis coisas que podem ser verdade no futuro. Então, qual é a estrutura aqui da frase condicional? Aqui tem a explicação, vocês podem dar uma olhadinha? Mas aqui eu preparei essa daqui. Vejam, eu usei um exemplo bem de vocês. I don't study hard. I will
pass of the grade. Se eu estudar muito, eu passarei de ano. Então, gente, aqui nós temos duas frases, certo? E em uma só, e aí forma uma frase só. Se eu não estudar muito, eu não passarei de ano. Então, ó, como eu costumo dizer, o que foi que nós usamos aqui, ó? O que foi que nós usamos aqui? Nós usamos o if, tá certo? Que é a característica principal das frases condicionais, o if. E também nós vamos usar, ó, aqui tá o verbo principal e aqui está no will. O will significa futuro, né? Ele condiciona esse verbo aqui para ele estar no futuro, ó. Will pass, passarei of the grade, passarei de ano. Então, ó, nós podemos dizer a seguinte forma. Essa primeira frase aqui, ó, ela é OC, ou seja, ela é uma oração condicional. E essa segunda frase aqui de baixo, ela é uma OP, ela é uma oração principal. Lembra que eu expliquei logo no início do vídeo que eu disse assim, que orações condicionais são orações que uma depende da outra, então a condicional ela depende dessa oração principal aqui para ela acontecer. Se ele não estudar, ele não vai passar de ano, ok? Então, gente, a estrutura é dessa forma aqui, pronunciation type, as formas de pronunciar, que você pode dizer tanto will como só o LL, que vai ser a forma. Agora vamos às activities. Lembra que uma segue a outra, uma depende da outra. Aqui na atividade, diz assim, ó, match the sentence helps. Marque as frases que levam uma a outra. Ó, eu preparei até aqui outro exemplo. Vejam aqui, que tanto faz você colocar a oração condicional na frente e a oração principal na frente. O que foi que eu disse para vocês? Ó, toda vez que na frase tiver o will mais o verbo, né? Ela vai ser o quê? A oração principal. E quando tiver o if, certo? Ela vai ser a oração condicional. C, aqui, P, certo? Quando tiver o will, OP, oração principal. Quando tiver o if, oração condicional. Aí essa frase aqui, ela significa assim, ó, I will win the note if I watch the video class. Significa, eu ganharei nota se eu assistir às videoaulas e responder também. Tá certo? Então, ó, essa do você vai ligar uma a outra que tenha sentido. Por exemplo, if I want to find a good job, e se você quiser encontrar um bom emprego, qual é que dá certo aqui, ó? You will have to study hard. Você terá que estudar muito. Então, ó, letra A, coloca aqui nessa terceira de baixo para cima. Se você quiser um bom trabalho, você vai ter que estudar muito. Letra B, you have a good salary. Você terá um bom salário. E aí, fica sabendo que já começa com if, certo? Aí vai ser... Aí é importante vocês traduzirem todas as frases. If you have good qualities. Você terá um bom salário se você tiver boas qualidades. Aí, entenderam essa, né? Como é que faz? A2, complete as frases e marque as verdades sobre você. Que vocês vão fazer de acordo com vocês, tá certo? Ó, letra A. If I don't study hard, se eu não estudar muito, vocês podem colocar aqui, ó. I will pass of the grade. Se eu não estudar muito, I won't, coloquem won't, eu não passarei de ano. Ou então, I will not, vocês prestem atenção nisso aí, ó. If it rains, quer dizer, se chover, eu não sairei de casa, por exemplo, tá? Vocês vão colocar em inglês. I will go out home.
Não sairei de casa. E por aí vai. Traduz o restante das frases e coloca as frases em inglês. Vamos aqui a do número 3. A do número 3 diz assim, ó. Complete as frases com os verbos entre parênteses. Aí, ó. Vamos lá, vou responder essa com vocês. Letra A. If we... Aí aqui tá not take. Vocês não vão colocar not take não, tá? Vocês vão colocar don't take. Isso aqui é regra de terceira pessoa. Coloquem don't. Don't take. Aí, ó. Se aqui tá na condicional, a principal vai ter que estar com will. Então, vocês vão fazer will be, tá? We will be late for class. Letra B, ó. My parents. Ó, o will tá lá na segunda. Então, ó, quando for a oração principal, ela tem que estar com will. Então, essa letra B. My parents will be worried, certo? Will be worried if I... Aí coloca get home. O outro verbo, ele fica na forma normal. Letra C. Vou responder todas com vocês. If they play, o verbo não vai mudar nada. Computers game at night, they will be. Letra D. I or not buy. Tem if aí? Não, né? Então, se não tem if, tem que colocar o will. Mas como aqui tá not buy, então vocês vão colocar ou won't buy. Quem lembrar, coloca won't. Ou então vocês podem colocar will not buy. E aí, o verbo if, it, is, tá? Coloquem is. Agora vamos a número 4. Use os seguintes pares de frases para criar frases condicionais. A primeira foi feita para você. Olha aqui, ó. O que é que vocês vão acrescentar aqui? O will e o if. Veja aqui. Tom study hard. Tom gets a better job. Aí ficou assim, ó. If Tom studies hard, veja que colocou o if. Observa bem direitinho, ó. He will get a better job. Se Tom estudar muito, ele terá um bom emprego. Ou então pode ser o contrário. Tom will get a better job if he studies hard. Então, a partir desse exemplo aqui, vocês vão tentar responder a B, C, D e E. Responde, manda pra mim, responder assim, aí eu vou lhe ajudando, tá certo? O negócio aqui é só praticar. A do 5, marque as colunas que dão a ideia de conselho. Veja lá. If you don't write a good resume, se você não escrever um bom resumo, qual vai ser? You probably won't find a job easily. Você provavelmente não encontrará um emprego fácil. Se você não fizer um bom resumo, você não vai. Então, um segue o outro, né? Agora, o 6, a gente vai fazer até a 7, tá certo? O 6 está dizendo assim, ó. Crie frases. O que faz um doutor e um professor sucedido? Pense em algumas ocupações e dê a eles adjetivos da caixa. Escreva frases como exemplo. O exemplo aqui, ó. Vocês vão fazer de acordo para um médico e para um professor. You'll be a good journalist if you are up to date and hard work. Você será um bom jornalista se você predatar e trabalhar duro. Aí vocês podem fazer aqui para um you'll be a good teacher if you will organize, se você for organizado, certo? Vocês podem fazer dessa seguinte frase, utilizando esses aqui, não é difícil não. E o 7, vocês vão completar as questões com as expressões da caixa. Converse com seus colegas sobre os significados. Então, vocês têm que traduzir todas as questões, tá? Para saber qual e qual que vai colocar aqui, ó. If you all the strength and faith and vigor into a job and try to the best. Gente, nós vamos fazer assim.
já que eu acredito que eu já passei muita atividade, nós vamos fazer só até o 6, tá? O 7 deixa para a semana que vem, porque o vídeo já tá bastante extenso. Nós vamos deixar para a semana que vem, mas vocês vão fazer até o 6, beleza? Manda para mim, tira todas as suas dúvidas que eu tô aqui para isso, tá? Bye, bye, até semana que vem.